Ganho muito pouco em meus projetos. É o seu caso? Aqui é o professor Henrique e eu agrupei perguntas que estão fazendo na nossa rede social, nosso Instagram, Facebook, nosso LinkedIn, e trouxe essas perguntas para compartilhar com vocês essas respostas que eu acredito que seja uma coisa bem comum. Então, ganho muito pouco em meus projetos. Então, o que acontece? A nossa referência de ganho esse momento novo que nós estamos vivendo, na era digital, há necessidade emergente de você reescrever o seu processo de trabalho. Por quê? Porque antigamente, num flash aí de 15, 20 anos, vamos pegar essa faixa, qual era o nosso modelo de negócio? Você qual era a tecnologia que nós utilizávamos? Né? Se a gente for pensar antes da década de 90, era na prancheta. Então, todo o modelo de negócio era baseado no tempo, no manuseio dos equipamentos, você tinha que entender, saber lá usar as coisas. Então, tinha um prazo, tinha um custo baseado nisso. Então, um projeto que antigamente se levava 2, 3 meses, com o advento de novas tecnologias, que veio o CAD, o AutoCAD, por exemplo, então já melhorou bastante o processo. Então, já não gastava 3 meses, já caiu para 1 mês. E hoje, o que ocorre no nosso dia a dia é o seguinte, a diversidade. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer, primeira análise que nós vamos fazer é prazo. Que prazo você está tendo no seu projeto? Você está gastando 1 mês? 1 mês já é compatível, o cliente quer para ontem. Como é que você resolve isso? Tá? Então, primeiro a demanda. Então, o projeto. Então, hoje vou dar um exemplo para você. Um projeto elétrico de uma residência de 1.000 metros quadrados. Eu já fiz essa estatística. Geralmente, um processo convencional você gastaria praticamente 1 semana, 5 dias, trabalhando às 8 horas por dia. Um CAD Proje Elétrica, que é uma das soluções nossas que visa principalmente economizar tempo, e tempo é dinheiro, você consegue fazer no máximo em até 2 dias completo, tá? Isso dentro de uma dinâmica operacional. Então, ganhei 3 dias. Então, o que significa isso? Não te impactua o seu tempo. Então, o que acontece muitas vezes com os clientes é que conseguem fazer mais projeto em menos tempo. Ou seja, porque o grande dilema que tinha dos projetistas era declinar projeto por falta de tempo. Os projetistas tiveram problema de falta de tempo e declinavam o projeto. Agora, o fato de você ganhar muito pouco significa o quê? Que você está com pouca oportunidade também de negócio. Então, ganhar pouco significa que você está dando um preço errado dos seus projetos, muito abaixo do mercado. Essa ausência do preço menor reflete justamente a não dinâmica que você tem. Então, às vezes você cobra mais barato porque você está sem oportunidades e principalmente sua metodologia não consegue ser mais rápido para oferecer um diferencial. Então, o que acontece? O projeto seu está caríssimo, na verdade, porque está consumindo o seu tempo. Então, vamos inverter isso, começa a otimizar o seu tempo, você vai conseguir fazer um projeto em um espaço menor, compatibilizar com o preço que o mercado está ofertando para o seu cliente e você pegar mais projetos. Está vendo interessante? Por isso, o custo hoje está diferenciado. Você está com um custo caríssimo, porque você está gastando um tempo maior, com uma mão de obra especializada. Então, vamos diminuir o tempo? Dedique o seu tempo mais na solução, põe o software e o computador para otimizar e dali você mudar esse cenário. E principalmente pegar mais projetos, mais competitivo. E o que aconteceu com vários usuários nossos, começa a ser mais seletivo também, porque ele tem prazo, tem custo, tem tempo. Então ele consegue pegar mais projetos simultaneamente. Como melhorar o processo de desenho? É muito trabalhoso. Então, esse é um aspecto clássico de quando você tem ainda uma metodologia focada em draft, que a gente chama, né? Em CAD, Computer Design. Né? A ideia é quando você começa a integrar o CAE, que seria a Computer Engineering, ou seja, quando você consegue agregar a engenharia no processo CAD, isso você consegue quebrar esse ciclo
esse processo. Outro dia eu estava visitando um cliente e era... Olha, te juro, eu fiquei sensibilizado, vamos para usar outros termos, de ver lá o desenhista desenhando linha por linha, montando uma tabela de elétrica no projeto. Tá? Hoje você tem lá um banco de dados que está associado ao cálculo e está associado à reprodução gráfica daquele banco de dados no formato de uma tabela. E com isso, você pegar o CAD/PROG elétrica, ou hidráulica, ou dimensionamento de spring, ele automaticamente calcula e desenha essa tabela imediato. Então você faz um clique, ele reproduz aquele cálculo da engenharia na interface gráfica e pum, reproduz ali os desenhos automatizados, porque o software tem um algoritmo, sabe onde vai iniciar uma tabela, onde vai terminar, comprimento, linhas e tudo mais. Então, o meu convite para vocês aí é sair desse cenário, vamos sair do sofrência, né? E vamos entrar na era digital mesmo, né? Até porque tem um cliente que falava assim, o cliente pensa que fazer projeto é fábrica de pastel, né? É um termo até meio popular, né? Por quê? Porque para o cliente, ele é business, ele é prazo, é custo. Então com isso, a visão dele é prazo e custo. Ele nunca jamais vai entender para você o seu prazo, o seu custo, ele não vai entender isso. Agora, o que você pode fazer é reverter esse modelo, otimizar o seu prazo, otimizar o seu custo e ter mais vantagem competitiva, tá? Bom, temos aqui uma outra pergunta. Os projetos consomem todo o meu tempo e é muito maçante. Essa frase é muito comum, pessoal. Apesar de eu colher essas perguntas aqui nas redes sociais, eu que tive a oportunidade de visitar os clientes, é muito comum. Por que é muito maçante? Porque o processo construtivo gráfico, ele é repetitivo e o cérebro da gente não quer fazer coisa repetitiva. O cérebro da gente quer raciocinar, quer fazer análise, interpretação, ele não quer ficar lá copy, paste, trim, fill, ficar por um comando de CAD, né? Então, e consome tempo, sim, porque você tem uma operação em cima disso. E essa operação consome o tempo, porque você passa a ter uma imagem mental, que eu gosto de falar, é o Charlie Chaplin, né? Ele tinha aquela bancada, que ele tinha que ficar apertando o parafuso, né? Quer dizer, você tem bancada para... Ou seja, você está focado, no caso desse processo, muito no operacional e menos na engenharia. A engenharia, ela tem um processo. Hoje, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, muitos usuários do CAD/PROG, por exemplo, vamos pegar a parte de hidrante sprinkler, tá? Hoje o pessoal às vezes usava uma planilha, ficava digitando a planilha, vai, volta, aí esquece um parâmetro, colocou na planilha que a vazão é diferente, a classificação é diferente, o diâmetro é interno, não é externo. Então, como você antes tinha um modelo de negócio que pagava o seu tempo, porque você tinha um prazo maior, um custo maior, então se podia dar até o luxo de separar e interpretar projeto através das outras formas de fazer o cálculo. Hoje, com o FireGrid, com o CAD/PROG hidrante, ele já está no projeto, você já abre o CAD, o AutoCAD ou o BricsCAD, você abre, já insere os dados direto, os comprimentos, o software já faz perda de carga, já calcula, atualiza o diâmetro para você, já faz direto a planilha, já formata, te entrega para o Corpo de Bombeiro. Eu estou falando em 20 minutos para fazer um cálculo hidráulico, pessoal, seja de hidrante, 20 minutos, sem erro, sem informações consistentes, adequadas dentro do perfil. É isso que eu estou falando. E aí sabe o que acontece? Muda esse discurso. Em vez de ser gastar muito tempo, menos tempo. Muito maçante para ser prazeroso, porque você foca em engenharia. Eu tenho casos relatórios de usuários que faz 10, 15, 20 projetos no mês. Então, como ele tem uma demanda maior, às vezes, dependendo da estratégia dele, ele pode até otimizar mais o custo para o cliente, tá? Então, começa a rever a sua metodologia de trabalho, ok? Temos aqui outra pergunta: como eu vendo meus projetos? Uma coisa eu vou falar para vocês, clássica. Se você, quando um cliente te pede para você passar um orçamento e simplesmente você vai pegar aquele escopo básico
e entregar para ele, pode ter certeza que você vai ter um monólogo, você não vai ter um diálogo com o seu cliente, tá? Hoje, para você vender o seu projeto, você tem que vender focado no ponto principal. O que o seu cliente quer? Ele só quer uma solução técnica? É isso que ele quer? Da sua contratação? Quais os diferenciais que você pode falar para o seu cliente? Você pode vender um projeto com estudo econômico. 90% dos projetos que eu vejo, se a gente pegar um exemplo da rede Sprinklr, feito método tabelado, tem um custo, onera o custo até 30% a 40% a mais na obra para o seu cliente. Ele vai saber essa parte técnica? Não vai. Você vai ter que falar isso para ele. Muito mais, você tem que explicar de uma forma que ele entenda que não precisa ser técnico, é isso. Você pode falar quer falar a linguagem prática dele? Você fala assim para ele, o meu projeto é econômico, porque eu uso cálculo hidráulico. E o mercado não usa o cálculo hidráulico, usa o método tabelado, que vai te custar a sua obra muito mais caro. O que você vai pagar para o meu projeto, você vai lucrar 10 vezes mais do que você vai fazer o projeto convencional. Então eu não vou te dar um preço de um projeto do uso tradicional. Ele é até mais fácil para me fazer. Eu pegar a tabela, pegar o diâmetro ali, é mais fácil. É mais fácil, para mim é mais rápido. Mas para você é o seu bolso. Eu estou preocupado com o seu bolso, com o seu gasto. Você vê a diferença? Como vender meus projetos? Mais ainda, além de fazer um estudo econômico do seu projeto, eu vou te entregar uma lista de materiais. Eu tenho casos de clientes aqui, usuários do nosso sistema, do Projeto Elétrica, hidráulica, do incêndio, hidrante, que cobravam R$1.000 para fazer uma lista de materiais. Sabe quanto tempo ele leva para fazer isso no software? Um clique. Vai lá, menu, clicou, pum, desenhou a tabela, exportou a tabela para o Excel. Então veja, vender projeto é vender a necessidade do seu cliente, não só mais. Na década passada era vender, era vender só um projeto técnico. Hoje você tem duas variáveis que impactuam o mercado: prazo e custo. Então, se você não está embasado no seu processo prazo e custo, você não está falando a linguagem do seu cliente. Experimente, faça essa experiência, mais do que nunca, do que eu estou comentando, vivencia isso. Fale para o seu cliente que o projeto seu é econômico, porque você usa otimização e, além de tudo, um prazo menor, porque você está entregando para ele numa velocidade da era digital, que é o modelo atual, tá? Vivencia essa experiência, você vai se impressionar com o resultado. Eu falo em várias consultorias, eu também com o Orsacad, que é um software focado para quantificação de materiais. Relatos dos quem contratante, não é relato de nós, que os clientes falam assim: quanto você tem tempo para entregar um orçamento para mim? Uma semana? Não, uma semana não dá. Uma semana é pouco. Para mim, nem quero que você participe. Eu quero um orçamento em uma semana. Então, o cliente está dando prazo e está dando custo para você. Se você não se reinventar dentro do seu processo, como você vai lidar com isso? Principalmente como você vai vender, que é essa dúvida, como vender meu projeto. Você vende falando os diferenciais e que o seu cliente vai se beneficiar com isso. Fica a dica aí para você. Eu tenho outra pergunta aqui de um grupo bastante interessante. O que eu posso fazer para ser reconhecido no mercado? Essa é uma pergunta clássica também. E muitos dos meus alunos também fazem isso. Como eu faço para ser reconhecido? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que o mercado hoje, ele não está mais com a referência do mercado anterior, que você tinha que ter um histórico de 10, 15, 30, 40 anos para te contratar o seu serviço. Tá? Essa é a boa notícia. A má notícia que eu tenho que te dar é o que você está fazendo de diferente para ele contratar você. Essa é a má notícia. Por quê? Porque o mercado está aberto. Se você vai vir com tecnologia nova, o cliente já está preparado para isso. Se você vai com informação de agilidade, ele vai estar preparado para isso. Ele já está pronto. Os impactos que nós tivemos de celulares, de e-mail, de forma informal de comunicação, veja como é que está a nossa comunicação. Ninguém mais fala por telefone, o pessoal grava uma mensagem esperando que você já escutou.
Então, o seu cliente, ele quer saber um diferencial para você. Eu vou contar um caso bem simples. Eu tive num treinamento que eu fui fazer na Bahia, fiquei lá 4 dias, e assim que eu cheguei no aeroporto, e era tarde, era bem tarde, era 2 da manhã, quem me recepcionou lá foi uma equipe de turismo. E eles chegaram, foi muito claro, falaram assim, olha, seja bem-vindo, professor Henrique e tal, me passe um número do seu celular. Ela só pediu essa informação, só, mais nada. E as outras informações e tal, não, me dá só o seu nome aqui, lugar que você vai ficar hospedado, que eu pego no sistema, acabou. Na saída do hotel, quando eu peguei lá o meu táxi, deu 5 minutos, eu recebi um roteiro detalhado dos lugares mais frequentados, algumas estatísticas de opinião de público, foto dos locais e preço e custo já direto. Ó, em 5 minutos, um local, apesar de ser um local turístico, né? Na Bahia é um local bastante turístico, mas o que me impactou, o diferencial. Primeiro que eu sabia que eu não ia ter tempo de correr atrás de alguma agência para buscar um turismo. Segundo, que eu com certeza eu ia trabalhar a referência que eu tinha anterior, de alguns lugares que eu tinha visitado, e com certeza eu ia repetir essa visita. Então, o que eu faço para ser reconhecido no mercado? Vem responder exatamente essa pergunta. Qual é o diferencial que você está ofertando para o seu cliente? Hoje, qual é o diferencial que tem que ser? Prazo, preço, custo. O prazo, você tem que otimizar. O preço, que você vai estar ofertando. Agora, o custo que eu estou dizendo é o custo que você tem da sua operação. Os dois são externos e o custo é o seu interno. Hoje, se você está com uma equipe muito grande e pouco projeto, então você está com um custo muito alto. Agora, quando você enxuga a equipe, também o seu braço diminui, então também você não pode pegar mais projetos. E como faz para pegar mais projeto? Você tem que se divulgar mais, ser mais competitivo, chamar a atenção do mercado para que ele enxergue você melhor. Então, ser reconhecido no mercado hoje, de forma muito simples. Leve inovação, prazo menor e preço menor. Esses 3 pilares hoje faz com que você avance qualquer perfil de concorrente que possa existir. Como reduzir o preço do seu projeto e manter o lucro? Gente, essa pergunta aqui é clássica. O grande dilema que se tem quando fala reduzir o preço do seu projeto, você tem que pactuar várias coisas. Infraestrutura, parte física, operacional, mão de obra, tudo. Você já seguiu todo esse tempo? Tá. Mesmo assim, como eu faço para reduzir o preço do meu projeto? Então, o ponto maior é saber onde eu estou gastando mais tempo no projeto. É uma pergunta ao contrário. Faz análise. Melhor ainda, nós já fizemos para vocês. Nós já fizemos. E sabe por quê? Porque quando nós pensamos em desenvolver o software, CAD elétrico, hidráulico, hidrante, sprinkler, SACAD, nós estamos pensando nisso. Nós estamos pensando em como reduzir tempo. E tempo é dinheiro. Prazo. Então a gente analisava assim. Para fazer o projeto, o cara pôs 4 cliques. Enter, Insert, Rotate no AutoCAD, né? Insere, ângulo, Enter, Enter, Enter. 4 enters para fazer a inserção do bloco. Se eu tiver 1000 blocos, 4000 itens a mais. Vamos derrubar esse prazo? Vamos aí, começamos a desenvolver a ferramenta, estruturamos e com isso reduziu tempo. Reduzir o seu tempo, eu consigo otimizar melhor o preço. Tá? E manter o lucro. Manter o lucro, que significa o quê? Se você conseguiu diminuir o seu tempo, você conseguiu fazer num prazo menor, conseguiu pôr mais projeto e equilibra a lucratividade baseado nisso. Porque um projeto você tem muita revisão, um projeto você gasta mais tempo, vai consumir o seu lucro, que foi a divisão desse benefício. Ok, pessoal? Fica aí mais essa dica aí. Bom, temos outra pergunta aqui que é: tenho muito retrabalho nos meus projetos, como posso melhorar isso? O que é retrabalhar? Reconstruir, refazer. Então, o que ocorre? Numa metodologia onde você tem o trabalho unidirecional, ou seja, numa única direção, onde você pensa e reproduz graficamente, toda a informação ela é construída com um jogo Lego, pecinha por pecinha. Então, quando o cliente pede
Para refazer um projeto, você tem que desmontar aquele anterior e reconstruir de novo. Aí que entra o diferencial, que eu estava falando já em outros vídeos nossos aqui, a importância de você entender o seu ciclo de trabalho, o seu ciclo de projeto. Se a gente pegar um exemplo clássico aqui, de um cálculo hidráulico, por exemplo, você tem lá, o cliente pediu para você calcular, e o cliente mudou a classificação, você muda a vazão e pressão, recalcula. Vamos pegar outro ponto, eu quero trocar o material, eu quero, em vez de usar cobre, né? Que aí no caso vamos pegar característica do projeto, um risco leve, hospital, um shopping. E aí ele era cobre, a rede de sprinkler, ele quer trocar para CPVC, que é o material focado de plástico para incêndio. Como é que você faz? Vai ter que recalcular tudo? Não, vai lá, troca o material e pede para recalcular. Está feito, resolveu o problema. Ok? Então eu tenho muito retrabalho nos meus projetos. Como faz para melhorar isso aí? Está resolvido o seu projeto aí. Está resolvido a sua demanda. Ah, é um projeto lá de quadro elétrico, tal, trocou carga, trocou tudo, pedi para recalcular, pedi para redesenhar. Vai lá, refaz, recalcula, redesenha para você, sem problema algum. Tá? Então, ou seja, porque o software é bidirecional, você colocou a informação, ele retorna. Quer ver uma coisa comum? Às vezes o pessoal lança todo o circuito e tem um preview de carga. O preview de carga recupera todos os dados por um projeto, recalcula e planifica para você. Se atualizou, simultaneamente você vai tendo a demanda do que você está fazendo. Então não houve necessidade de você ficar recalculando na mão, reinteragindo. É dinâmico. Colocou a informação, reatribuiu e ele voltou essa informação para você. Né? Então todos os ciclos do nosso software têm essa visão de eliminar o retrabalho, de eliminar essa situação. Essa pergunta é uma pergunta bem assertiva. Eu, como professor, acompanho. Se é uma coisa que é difícil, vamos fazer a pergunta, depois eu já confirmo. Como escolher um curso de prevenção de projeto de combate a incêndio e como saber qual é furado e qual é bom? Gente, eu adorei essa pergunta, tá? Independente da minha fala como professor, eu de imediato já peço até para vocês ir lá no nosso site, no highlightsoficial.com, e já ver o depoimento dos meus alunos. Tem mais de 30 depoimentos lá, tá? Então, independente do que eu vou falar aqui, tá lá a comprovação da minha metodologia. O que eu posso falar para vocês de uma forma muito clássica. Existe a percepção, mais do que o conhecimento, que pode ter muitos profissionais que têm muito conhecimento, mas a percepção de qual é a sua real necessidade. E aí é o nosso diferencial. Tá? Então, primeiro saber qual é a sua necessidade. Não se prenda, principalmente, aos termos do que é colocado. Porque sabe por quê? Vou ser muito honesto com vocês. Hoje, na internet, você tem um texto lá. Vamos lá, curso de projeto de combate a incêndio. Você pega esse texto, copia no seu site e pronto, você vai ter o mesmo texto. Então, não é o texto que vai diferenciar você. Pode até ter o escopo do curso. Você vai ter lá, pode ser que tenha até o mesmo descritivo. Onde você vai se observar? Primeiro, tem depoimento? Tá? O curso seu tem depoimento? Você escutou, menos o que os usuários falaram? Mais do que escutou, você comparou a fala de um usuário para outro? Se estão falando algo comum, estão falando uma coisa muito diferente um do outro? Porque tem muita situação que o cara põe lá um vídeo lá, fala, então observar isso. Segundo, observar qual é a cultura do curso, tá? O curso é em sala de aula? O curso vai usar computador? Não vai usar computador? Tá? Qual a experiência do professor? É só técnica? Ele tem uma experiência operacional? Qual o tempo de mercado está o curso? Tá? Eu falo isso, eu não vou citar nomes aqui, por uma ética profissional, mas boa parte dos nossos cursos, 30% dos alunos já passaram por todos os outros cursos do mercado. Cada um tem a sua virtude, tá? Então tem uns que se especializou mais na parte de conceitual, de filosofia de fogo, o outro se preocupou mais em uma didática de execução de obra.
Então define o que você deseja. Aqui no nosso curso, vou dar como exemplo, curso Cálculo Hidrante Sprinkler, nós focamos a parte de cálculo. O know-how de nosso software, o know-how da vivência de nossos usuários no nosso dia a dia, o know-how dessa experiência desses usuários, fizeram com que nossa referência de didática fosse focada numa coisa do dia a dia. E o curso nosso retrata exatamente o dia a dia do projeto. O dia a dia do projeto. Então, como saber que na furada é isso. Verifica o conteúdo do curso, depoimento, didática utilizada e principalmente verificar a sua real dúvida. Tá? Então, se está focado procurando um curso de cálculo de dimensionamento durante Sprinkler, eu posso citar, veja o nosso conteúdo, nosso curso, veja lá o que está explícito lá, declarado, tá? Não pegue um curso com uma forma genérica, tá? Porque o cálculo em si, ele tem fundamentos, análise e interpretação de projeto, característica de corpo bombeiro e tudo mais. Tem muito mais coisa ali do que simplesmente uma coisa genérica. E outro detalhe, verifica a abrangência de projetos. Às vezes o cliente pega uma sala de aula, ou uma salinha, ou um banheirinho, ou não sei o que lá, e foca o cálculo daquilo, e não dá uma abordagem para outros casos, tá? Eu vou citar um exemplo nosso. Aqui eu dou para vocês o conhecimento para lidar shopping, hospital, fábrica, galpão, industrial, geral. Não estou focado num cálculo particular, ok? Então esteja atento nisso. Do ambiente, da máquina, do foco, de didática e principalmente experiência focado na área. Ok? Fica a dica para vocês. Pessoal, tem uma outra dúvida aqui bem interessante. Ela é muito simplificada, chama assim, com relação aos softwares de cálculo de hidrante Sprinkler, tá? Preciso de conhecimento muito técnico, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é assim, a palavra muito técnico, ela ficou uma escala que você não sabe definir qual é o patamar desse muito técnico. Eu comento para vocês o seguinte, para usar a ferramenta, você precisa das diretrizes da área técnica. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de cálculo de rede de hidrante, então, pelo menos, você podia ter lido pelo menos uma instrução técnica. Por quê? Porque a instrução técnica traz as diretrizes de como vai posicionar um extintor, como vai posicionar um hidrante, o que o corpo bombeiro pede para você, tá? Então, eu diria que são informações básicas. Tá? O muito técnico, do meu ponto de vista, eu colocaria assim, que você já tinha estar no grau avançado de expertise. Então, para isso, né, o software hoje, ele atende um perfil desde instaladoras, perfis de profissionais que não tiveram uma formação técnica e que atuam na área. Tá? Então, quer dizer, ele não foi formado na área de engenharia, nem curso técnico de edificações, mas faz projeto de combate a incêndio. Mas foi lá, teve muita obra que visitou, viu a execução. Então a sensibilidade do ambiente do projeto é algo conhecida, é nesse sentido. Então o ambiente do projeto. O que não pode é, por exemplo, só nunca ter visto nada. Agora, para isso eu tenho uma boa notícia para te dar, tá? Se você nunca viu nada, nunca abriu, nunca viu uma norma, nunca viu instrução técnica, nada, a boa notícia que eu tenho que te dar é o seguinte. Nós temos um curso presencial aqui que vai fazer essa capacitação. Então, tem um curso de capacitação para isso. Tá? Então, se a gente falar de rede de hidrante Sprinkler, eu tenho o curso de dimensionamento de hidrante Sprinkler, que nós vamos abordar conceitos, normas, instrução técnica, análise, para depois entrar no cálculo. Então, eu sempre recomendo, tá? Sempre recomendo. E para surpresa de vocês, muitos dos alunos que vieram aqui já eram muito experientes, muitos anos, muito especialistas. E a maioria deles sempre fala, é bom sempre reciclar, tá? Então, o meu posicionamento é para você. Você quer adentrar a área? Quer dar uma... Você vai com o software, você vai receber o curso, umas aulas sobre o uso do software e toda uma ambientação nesse fluxo dessa operacionalidade. Então, você vai já receber um monte de informação. Caso tenha necessidade de algo mais conceitual técnico, tem um curso disso. E a sua dedicação além disso. Agora,
Se vocês fossem fazer esse processo convencional sem o uso da ferramenta, sem o treinamento, você ia gastar 10 anos para aprender, isso eu te garanto. Aqui, você já vai ter a informação bem mastigada, bem preparada. Tem um depoimento, que eu até convido vocês a ir lá no nosso site, do depoimento dos alunos, que era um profissional do Sul, até dentro da experiência da cidade dele, as dificuldades que ele tinha de encontrar material de lá. Ele falou, eu lembro até hoje, o senhor Luiz, super simpático, um engenheiro assim, que veio com uma experiência muito forte. Ele falou, tenho 52 anos, 25 anos na área de projetos, em 4 horas, que ele pegou a fatia do período da análise, né? Que o curso é um dia inteiro, né? 8 horas o curso. Eu aprendi em 4 horas coisas que eu não aprendi na minha vida inteira. Então esse depoimento me sensibilizou muito, porque nós conseguimos traduzir para ele, que já tinha uma grande experiência, informações que complementaram o que ele já tinha passado. Então isso que eu falo para vocês, né? Nessa área técnica de software, essa vivência é fundamental. Porém, tem deficiência, vem para cá, faz curso, compra software, estuda e busca tirar a diferença. Assim, vamos supor, você tinha 100% de dúvida, vamos dizer assim, com o software, realmente você vai derrubar 70%. E esses 30% depois é uma dedicação sua de ler uma norma, instrução técnica, um livro focado na área, ok? Então fica a dica aí e acompanhe os meus blogs, que lá eu já vou capacitando você também, tá bom? Acompanhe nossos blogs lá no nosso site, que eu sempre estou trazendo uma matéria e nisso você vai se nutrindo de conhecimento. Pessoal, e você lá assistindo no meu blog, acompanhando lá, aproveita, deixa lá sua dúvida. Eu coletei boa parte dessas perguntas que eu fiz aqui do nosso site, do Facebook, do Instagram e de outras mídias sociais do LinkedIn. Deixe lá a sua pergunta, tá? Que o grato satisfação eu vou estar aqui também contribuindo com vocês, com as respostas e com a nossa experiência técnica, ok? Até a próxima e obrigado.